Um jornalista perguntando para ela: Fernanda, como é não ter morrido aos 40, não ter morrido aos 50, não ter morrido... Porque o Ariano Suassuna já morreu e ela que fez a pergunta, então ele queria saber como ela responderia a pergunta que ela havia feito para o Ariano Suassuna lá atrás. Né? Ou seja, você também não morreu aos 40, você também não morreu aos 50, você também não morreu aos 60, você também não morreu aos 80 e você também não morreu aos 90, porque ela tem mais de 90. Então, como é não ter morrido, né? E ela tem uma resposta linda para isso. Né? Olá, eu sou o Marcos Galvão e este é o Nove Luas, nosso podcast para conversar sobre a vida nas suas entrelinhas. Apesar de uma vida dedicada à produção de filmes, eu sou formado em matemática, pés no chão. E eu vou estar ao lado do meu grande amigo Júlio, formado em comunicação social, cabeça lá na lua. Para costurar nossas ideias e ligar os pontos, a minha querida Amara, psicóloga clínica há décadas. Ela forma o nosso trio para conversarmos sobre assuntos que estão no nosso dia a dia, mas que às vezes a gente não dá atenção devida. Bem-vindo ao Nove Luas, um papo sobre as entrelinhas da vida. E aí, gente, beleza? Tudo bem? Tudo bom, Mara, Galvão? Vocês estão bem? Tô bem, graças a Deus. Tudo Júlio bem. fez boa viagem? É muito carro na estrada, mas tranquilo. Muito trânsito, né? Tá grande o trânsito ali, tem uma Gente, rodovia fechada. O céu na frente da minha casa hoje estava uma coisa assustadoramente linda, com aquela lua minguante pequenininha, com aquele céu azul, que não é nem azul marinho, nem azul chumbo, e Vênus em cima. Olha, eu tirei acho que uns 30 fotos para poder ver o que presta, porque foto de noite, de celular, né? Estava Você lindo. que gostou dessa história da foto da Mara, já deixe seu like e compartilhe esse Tá bom, vou colocar material. depois lá no Instagram do Nove Luas a foto, uma das 33 fotos que eu tirei agora há pouco da lua. E a gente agora já riu bastante, né? Porque hoje o tema não tá para isso tudo, né? Ou sim, não, né? Por que não, né? Ué, a gente vai falar de morte. Hoje o tema é um tema sepulcral. Tá louco. Ué, isso não, obrigatoriamente não é ruim, né? Pois é, né? Então, Mas é um tema que... por que você quis esse tema? Porque eu acho que é um tema que aflige a humanidade. Foi você que sugeriu? Foi ele. você. Não foi ele. Eu sugeri o tema porque eu acho que é um tema que aflige Foi o a Marcos. humanidade, incluindo mim na humanidade. Mas como esse tema não afligiria todos nós, se a única coisa que a gente tem certeza todos os dias é que todos os dias a gente morre várias vezes no dia. Então. E que no final da trajetória, o final da trajetória é o que a gente chama de morte. Então, eu não sei se afligir, mas passar pela cabeça de todos nós, isso deveria passar todos os dias. Nós deveríamos considerar... Pela minha passa um pouco demais, eu acho. Porque assim, eu acho que quem tem a vida muito mais calcada no ego, por exemplo, se preocupa mais com a morte. Então, tem pessoas que estão já um pouco mais, talvez, espiritualizadas ou alguma coisa assim, que faz com que elas sejam menos suscetíveis a esse assunto. Eu sei que para mim é uma coisa chata. Você tem medo de morrer? Então, eu não tenho medo de morrer, mas eu tenho uma coisa de... a maneira como isso pode acontecer, entendeu? Sim. Não, eu não tenho medo da morte, mas às vezes me intriga. Se isso Como vai eu vou ser morrer? agora, se for logo, por exemplo, vai me frustrar alguns planos. Essa parte aí que me enche o saco, sabe assim? Porque se falar pra mim assim, vai ser amanhã, beleza, vamos acabar com essa porra. Beleza, vamos embora então. Agora, isso fica pra mim, fica nessa coisa de... De quê? Quando é que vai ser? Será que está próximo? Aí qualquer coisinha que acontece, pode ser que seja. Mas alguma vez você já perguntou quando vai ser? Para alguém? Perguntei uma vez, um amigo jogou umas cartas lá para mim. Que tenha legitimação para poder te responder? Essa pessoa que jogou uns baralhos lá para mim, viu minha mão, ele falou que eu vou morrer bem velho. Mas então é a única referência que eu tenho. Mas agora, eu internamente, Mara, para falar a verdade mesmo assim,
eu não tenho a sensação de que eu esteja na beira de fazer passagem. Muito pelo contrário. Mas assim, mas é uma coisa tão estranha, né? Que eu não consigo ficar... Talvez seja um hábito que eu criei, alguma coisa que eu não estou conseguindo assim, sair muito bem dele, né? Hoje nós estamos nos valendo do que está escrito lá na descrição do nosso YouTube, em que a gente fala que a Mara, ela tem muitos anos de clínica e tal, traz toda a sua experiência para cá. O Júlio estuda todo o material, né, tal, para fazer, e eu venho para cá fazer terapia toda vez. Né? Então hoje a gente vai fazer isso mesmo, né? Eu acho que eu posso falar bem disso, assim, e talvez a gente possa extrair algumas coisas dessa coisa. Porque me incomoda, né? Uma coisa que incomoda, assim. E eu já li várias coisas, já fiz terapia com a Mara há um tempo, voltei a fazer depois de novo, tipo assim, eu saio de lá afiadíssimo, tá tudo beleza. Passa 10 minutos no negócio, eu já tô caindo na armadilha de novo, entendeu? Na armadilha da morte? De ficar pensando nessas coisas. Então, tipo assim, aí acontece uma coisa, dá uma dor de barriga, né? Eu já fico alerta. É difícil não... É difícil não é interpretar, né? Mas da tua fala tem um pedido para morrer, porque se você, tudo aquilo que a gente fica pensando muito é um pedido interno, né? Então eu preciso parar agora. Não. E aí o morrer não precisa ser obrigatoriamente passar dessa experiência para uma outra, seja para ela melhor, qual for. né? Bater as botas. Passar dessa para melhor que ninguém quer. As pessoas Abotoar falam. o paletó. Então, eu não sei, mas eu vou tomar isso por mim. Quando eu tenho um período na minha vida que eu começo a ficar como uma nota batendo ali, blém, 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 num determinado tema, é porque dentro de mim, e aí eu não vou dar nome consciente e inconsciente, porque senão o episódio fica um episódio psicológico chato e as pessoas não querem escutar a teoria de psicologia, né? Mas é porque tem alguém dentro de mim mesma pedindo para eu olhar para esse tema, né? Então, se todo o tempo eu estou sendo ocupada, minha cabeça, minha consciência está sendo ocupada, meu pensamento está sendo ocupado com um assunto que eu não estou tendo controle sobre ele, é porque está na hora de eu realmente perder o controle e me entregar para ele, né? Tá bom, vamos lá, conversa, diz aí para mim o que eu tenho que olhar sobre isso. Porque a morte é uma coisa muito certa, né? Eu deito toda noite e eu sei que eu morro quando eu durmo, né? Eu sei que aquele dia acabou, que aquela pessoa que viveu aquele dia, no dia seguinte, não vai ser mais a mesma, não vai ter mais aquelas coisas para viver. Então, tudo que eu vivi no dia de hoje, na hora que eu deitar, eu vou ter que entregar mesmo, me desapegar mesmo, porque não tem alternativa, porque quando eu acordar amanhã, elas não estão mais, né? Eu não as tenho mais. Eu não tenho mais as pessoas com quem eu convivi do jeito que elas estavam, como eu convivi com elas hoje. Posso ter amanhã e posso não ter. Então, pensando nessas pequenas mortes, mas pensando na morte maior, né? No nosso portal lá de passagem, no final de uma existência, se eu me ocupo, para mim, eu estou falando como é para mim, né? Se eu me ocupo com as coisas da vida e isso me atende, a morte não me povoa, porque ela é certa. Eu tenho certeza que eu vou morrer, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Eu acho, Mara, que o meu ego ele tem dúvida de que se um dia ele vai morrer mesmo. Sabe, tipo, nossa, mas será que vai acontecer isso comigo? Tipo assim, Como assim, né? Como, né? Só com os outros. Não, tipo assim, será que é real mesmo esse negócio? Vai acontecer, um dia eu vou morrer mesmo? Mas quantas pessoas tipo que você assim, conviveu e que morreram mesmo? Sim, verdade. Então, assim, questionar se a gente vai morrer ou não... Pois é uma idiotice, mas... Não é uma questão de idiotice. Sim. Não é, Marcos, porque se você está questionando isso,
vai ter que conversar com esse questionamento. Você vai ter que tirar dados de algum lugar para poder entender. Tenho dúvida de que eu vou morrer. Será que eu vou morrer mesmo? Mas o que você está me falando não é isso. Você está me falando que você pensa na morte todo dia, que é diferente de questionar se vai morrer ou não. Eu acho que esse é um assunto muito corajoso nosso. Também acho. E quem for ouvir é tão corajoso quanto a gente. Concordo plenamente. Porque a gente, talvez dos temas nossos, esse seja o mais corajoso deles. Não está preparado para falar sobre a morte. Não gosta de falar, evita falar sobre a morte. E fazendo um paralelo, eu estava lendo outro dia, ouvindo, e um antropólogo falava sobre como a gente escanteia a morte socialmente falando. Escanteia? Assim, ó, na minha infância, as funerárias eram no centro da cidade, os caixões ficavam à mostra. As pessoas morriam e eram veladas na casa, na sala de estar da casa. E a gente começou a pegar isso, as pessoas começaram a morrer no hospital, você começou a fazer take no velório e isso atrapalha o meu dia. E isso virou uma coisa muito escanteada socialmente falando. E mais do que isso, a gente, ser humano, não gosta de falar sobre algo que é, como você disse, que é inevitável. Não tem como... Não tem questionamento. E aí, para mim, na minha análise pensando sobre isso, depois que primeiro você que tinha dito, o Marcos sugeriu o assunto, é preciso saber ver a morte sob duas perspectivas. E elas se complementam. Primeiro, é importante falar sobre a minha morte. Opa, bati a mão no microfone. E é preciso também olhar sobre a morte do outro, porque são duas mortes diferentes, mas que se complementam. Eu vou acrescentar um terceiro elemento. É necessário que eu fale para mim e que eu possa falar com o outro sobre a minha morte. É necessário que eu fale sobre a morte do outro, com o outro, e que o outro fale da morte do outro para mim, e esse outro é sempre um outro que tem importância, né? Sim. Porque um outro qualquer, talvez o assunto morte seja só um assunto técnico, né? Quando você vai ao médico e você fala da morte. Agora é diferente de eu falar da morte de um outro por quem eu tenho afeto. Sim, aí é mais profundo. Isso. E eu preciso, do terceiro elemento, eu preciso falar da morte. Sim. A morte como uma entidade, porque a morte é uma entidade, é um ser que vive entre nós o tempo todo. Mas acho que o contraponto, ou o ponto também está nisso, porque é difícil eu falar da minha morte, porque a morte minha, ela não existe para mim. Para você não? Não, ela não existe, porque eu morri, ela não existe. A morte da minha mãe... para mim ela existe, ela é algo que eu vivenciei como experiência, mas eu não experimento a morte. Eu não sei, eu consigo falar com as pessoas sobre experiências e nós somos seres humanos que vivem de compartilhar a experiência. Gostei, não gostei, é legal, é ruim, é bom, mas ninguém voltou, estou aqui dizendo nesse mundo concreto, sim. para falar como ninguém que tenha passado. Como é a morte é isso. Eu não vou nem entrar no quesito espírita, do quase morte. se eu acredito ou não acredito. Não, e dos estados de quase morte. Exato. Eu até ouvi alguns relatos hoje num podcast de pessoas que viveram esse momento de quase morte, mas não é a morte, enfim. Então, como a gente não experimenta, não sabe dizer como é, e a gente não consegue dar nome para a morte, e a morte é isso, é um fim. É um fim. Isso. A gente não consegue nomear muito bem como vai ser o negócio, então a gente prefere escantear, num certo ponto. E eu acho que só a partir do momento que eu consigo dialogar com a minha morte, e esse é um exercício que eu posso dizer que eu já fiz, e eu sou muito tranquilo em relação a isso, à minha morte, não tenho pressa nenhuma de morrer. Não tenho pressa. Sim, claro. Ninguém tem pressa. Eu não tenho pressa. Mas Também eu dialoguei com ela e tá tudo bem. Eu sei que ela tá lá e uma hora... tem o filme do Bergson, que é o cara que joga xadrez com a morte. Só a partir desse ponto você consegue lidar com a morte do outro. Olha, o outro que eu falo querido também, sabe? A minha última experiência, eu já dialoguei muito intimamente com a morte 3 vezes. Né? 3 vezes. A primeira vez que eu dialoguei muito profundamente com a morte, eu tinha 17 para 18 anos. Né? Porque a vida estava sem sentido e eu
desejei morrer, mas desejei estar mais próxima da morte para conversar com a morte, para que ela pudesse me dizer quem era ela. Personificada. Imagina, tinha 17 para 18 anos. Depois, aos 36 para 37, eu tive uma experiência próxima do que a gente poderia dizer de morrer, né? Então aí foi uma conversa de outro jeito, porque lá eu queria conversar com a morte para ela me falar quem ela era. Essa 17, 18 anos depois, foi uma experiência de ela chegar tão perto que eu tive que conversar com ela, né? Se fosse para dizer, tem certeza que vai me levar agora? Tem minha filha, é isso mesmo, assim, a gente pode negociar, né? Tem um filme que eu gosto muito, chama Encontro Marcado, é com o Brad Pitt, ele é novinho, e o Anthony Hopkins, se não me engano, ele é a morte. Né? Não, o Brad Pitt é a morte. É encantador o filme, é encantador, espetacular o filme. Uma das obras de arte do cinema norte-americano é esse filme. Acho que é um filme da década de 80. E a terceira vez foi o ano passado, né? Quando eu tive que fazer um cateterismo. E aí, como aquilo me pegou de súbito mesmo, porque eu levei um susto, não tinha nada, aí eu falei, bom, então, ok, eu não sou mais nenhuma criança, vamos sentar e vamos conversar, né? Como é que a gente, como nós vamos nos relacionar caso isso... Né? E aí conversei comigo e conversei com pessoas próximas sobre isso. Caso isso acontecesse, como é que a gente vai fazer determinadas coisas. Eu, de modo geral, eu lido com essa experiência, eu não tenho medo, né? Porque é uma coisa que está aqui toda hora. E lido com pequenas mortes, né? Porque eu ciclicamente... morro mesmo, assim. Quem convive comigo na intimidade, eu ciclicamente morro mesmo. Coisas que faziam muito sentido deixam de fazer sentido e eu tenho que reconfigurar tudo, que é como eu vejo que é a experiência dessa morte do final. Né? Eu vou reconfigurar tudo, mas aí está sempre envolto numa crença. Né? E eu não consigo imaginar como seria conversar com a morte sem ter uma crença, com essa morte que a gente chamaria de morte final, sem ter uma crença, porque para mim, até onde eu consigo ver as pessoas que lidam muito bem com esse tema, né, com a finitude da vida, o que dá para elas uma tranquilidade de conversar sobre isso é elas estarem seguradas, não é seguras, é seguradas por uma teia que diz para onde vai, como vai ser. Então, me parece que a gente precisa de uma certa garantia para falar com tranquilidade sobre a morte. Isso é engraçado, eu não sei se eu vou discordar de você, e talvez eu seja o crente mais ateu do seu mundo. Primeiro, eu acho que aceitar a minha morte é o primeiro passo para eu poder aceitar a morte das pessoas que eu gosto, das pessoas queridas. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, eu tentei nesses dias, como que a gente pega a uva para ficar pasta, a gente fala, tirar todo o sugo da morte para tentar olhar ela de forma mais crua possível, sabe? Da forma mais crua? Da forma mais seca possível, assim. E eu acho que é justamente tentar achar um significado transcendental para a morte que torna, às vezes, a vida muito desalentadora, às vezes. Como assim, Júlio? Eu acho a morte é a única coisa concreta que existe. Eu acho que é a única coisa talvez seja a única verdade absoluta que a gente tem. Exatamente, concordo. O resto é tudo relativo, subjetivo. Tudo mais... A morte, ela é concreta. Concordo. E às vezes a gente, tentando ver o além da morte e tentando fazer exercício do infinito, a gente se apega a uma série de crenças religiosas, seja o que for,
que te tiram, às vezes, nós falamos muito desse nosso eixo, né? Que nos tira muito disso e nos cria uma vida muito fantasiosa, e essa fantasia toda resulta numa vida que não foi vivida. Júlio, isso pode acontecer, mas eu entendo que não por conta de você também subjetivar algo que é o mais concreto que a gente tem, né? Nada é tão concreto na experiência humana do que a morte. Nada. Concordo. Nada, tem nada. É a coisa mais objetiva, prática, certa e segura que a gente tem. Então, eu fico pensando que algo tão seguro não pode gerar medo, né? Porque assim, o que eu vejo da minha parte, assim, não é uma questão dela em si, é do tempo dela, da hora que ela vai chegar. Porque assim, que nem a gente... Desculpa, vai falar. Vou segurar aqui o negócio. Você faz que nem eu né? Eu aprendi com você. Mas assim, o que eu vejo, né? Eu vejo isso aqui como um jogo, né? Que nem eu já deixei aqui assim, bem claro, né? Então, se eu estou num jogo e eu gosto de jogar o jogo, né? Eu sair no meio do jogo, para mim é uma coisa chata. Mas a gente sempre vai sair no meio. Nem relativo tanto, né? do seu jogo, relativo, não. Isso, mas sempre vai ser no meio, né? Porque vai ser no meio, continuar o jogo, né? Mas tipo assim, mas se eu puder experimentar Duas coisas agora aqui. Experimentar o jogo por mais tempo possível, porque tipo assim, eu jogar futebol, né? O Júlio sabe assim. Eu quando eu vou jogar futebol, a minha vontade é de estar jogando o tempo todo. Tem gente que gosta de sentar um pouco, parar e tal, dar uma descansada. Eu gosto de jogar o tempo inteiro e a hora que termina, eu fico com vontade de jogar mais. Teve vezes da gente jogar num campinho que tem aqui, que a gente começava às 9 e não tinha ninguém que vinha depois, no domingo. E a gente jogava até 12:30, 1h da tarde, tipo assim. Ô, louco, era morrer então, né? Era mais ou menos nessa pegada. Então, tipo assim, isso aqui até ilustra bem a minha vontade de estar participando do jogo, né? Então, assim, e tem algumas pessoas que jogam junto que eu gostaria muito que elas ficassem também um tempo. Não gostaria que eles saíssem antes do jogo. Basicamente, o meu problema com a morte seria esse, entendeu? É sair do jogo, assim, ainda com gás para jogar mais, entendeu? Mas qual é a... Usa o que você tá, porque pode ser acho que perdeu um pouquinho o sentido. Aí na mão. É que quando você falou de quando vai ser, me veio uma tirinha que eu gosto, que é muito legal. Eu gosto muito do Snoopy, né? Do Charlie Brown. Então uma tirinha muito legal que é os dois sentados de costas, assim, vendo um pôr do sol, sei lá. Ele e o Charlie Brown. O Charlie Brown melancólico, né? Fala assim, um dia nós vamos pensar que um dia nós vamos morrer. Aí o Snoopy fala assim, mas em todos os outros a gente não vai morrer. Então assim, para de pensar na porra do dia que você vai morrer. Só tem esse dia que a gente vai morrer. Exato, os outros não. Então, para de pensar na porra do dia que você vai morrer, pensa nos outros que você vai viver. É a cara do Snoopy. E você falando do jogo, quando você propôs o tema, eu estava lendo um livro do Contardo, chama O Sentido da Vida, e tem uma parte que ele fala, são 4 capítulos, e um é sobre a morte, basicamente. E ele fala da diferença da morte antiga, né, da morte moderna. E aí ele usa exemplos de 2 mortes, do Sêneca e do Sócrates. São quadros pintados pelo David e tal, Jack David. E em ambos, os 2 se suicidaram, mas se suicidaram porque eles julgavam que a morte deles, o suicídio deles, a vida deles era menor do que a ideia que eles promulgavam, que eles acreditavam, sabe? E aí ele faz um paralelo que no mundo moderno, hoje, as pessoas não estão preparadas para isso. Aí ele brinca assim, não, ao contrário, você vai morrer, mas a torcida do Palmeiras vai continuar no outro dia, pensa assim. Aí ele fala assim, foda-se a torcida do Palmeiras, eu daria tudo para ter um dia a mais e que a torcida do Palmeiras não existisse. A gente ficou mais individualista em relação à nossa morte. É isso mesmo. Né? E não estou nem dizendo qual que é certo e qual que é errado. Eu até acho que
pensar em mim, em relação ao mundo, e se eu puder ter um dia a mais, eu assim eu faria. Mas essa noção de pensar na minha vida e pensar na minha vida de uma forma muito intensa até o último dia, sem pensar no dia da manhã, é melhor para mim. Eu assisti um vídeo lindo, eu não sei se eu mandei para você no Instagram, para você eu tenho certeza que eu não mandei. Um pouco antes do Ariano Suassuna adoecer, ele foi entrevistado pela Fernanda Montenegro. E a Fernanda Montenegro perguntou para o Ariano Suassuna assim: como é não ter morrido aos 40, não ter morrido aos 50, não ter morrido aos 60, não ter morrido aos 70, não ter morrido aos 80 e não ter morrido aos 80. Ele morreu entre 80 e 90, se não me engano. Na verdade, alguém pergunta para Montenegro, porque ela fez essa pergunta para ele, não é? Então, pois tá. Ela entrevistou ele antes dele morrer e perguntou isso. Uhum. Aí, o vídeo do Instagram é um jornalista perguntando para ela: Fernanda, como é não ter morrido aos 40, não ter morrido aos 50, não ter morrido... Porque o Ariano Suassuna já morreu e ela que fez a pergunta, então ele queria saber como ela responderia a pergunta que ela havia feito para o Ariano Suassuna lá atrás. Né? Ou seja, você também não morreu aos 40, você também não morreu aos 50, você também não morreu aos 60, você também não morreu aos 80 e você também não morreu aos 90, porque ela tem mais de 90. Então, como é não ter morrido, né? E ela tem uma resposta linda para isso, né? Porque ela diz que ela gosta tanto da vida, né? Faz tanto sentido para ela a relação entre as pessoas, o que ela faz no trabalho dela, né? Que ela não pensa, ela vive. Que é isso que o Snoopy fala para o Charlie Brown, né? Um dia a gente vai morrer, mas todos os outros a gente vai viver. Então, o que eu vou pensar? Então, que ela se ocupa com a vida, com o estar com as pessoas, com o que ela pode fazer com o trabalho dela e que vai tocar as pessoas. Então, a ideia dela é uma ideia bonita de lidar com a morte. Ela não nega a morte. Tanto não nega que ela perguntou isso para o Ariano Suassuna. Isso não viria. Temos a resposta do Ariano, não? Aquele curiosão, né? Agora vou buscar na internet depois. Essa é coisinha de views do Instagram, né? Então tem só Mas eu acho que quem nega a morte, nega a vida também. Exato, né? Exato. Então, ela aceita tanto a morte que ela sabe que esse dia é um dia que vai chegar e que, como ela ainda não esteve na iminência porque não teve ela perdeu o marido, mas ela não viveu na iminência então, eu vou viver. Eu gosto tanto de viver que eu vou me ocupar com a vida, né? Não vou me ocupar com a morte. Quem me mandou isso foi a Elô, que trabalha comigo. Eu ainda falei para ela, porque eu tenho conversado muito com a Elô, né? Que eu tenho olhado muitas pessoas envelhecerem, para aprender a envelhecer. Porque é muito legal, porque eu quero viver um monte, né? E a Fernanda Montenegro, para mim, é um ponto de referência. Para mim, ela é uma mulher um ponto fora da curva, né? Então, eu olho e penso assim, eu tenho a vida para viver. Quando eu vou, e aí voltando no teu... Eu não tenho lembrança disso, né? Se alguém já me deu essa informação, se fui eu quem decidi, aí vamos pensar nas crenças todas, se fui eu quem decidi que dia eu vou, como eu vou, eu não tenho lembrança disso. Não faço questão nenhuma de ocupar o meu tempo de vida buscando lembrar disso, porque tem tanta coisa nessa experiência do viver que eu vou me ocupar com ela. Então, eu cuido de tudo que eu posso cuidar na vida para que eu fique na vida, né? Nessa encarnação, pensando nisso aqui, nessa experiência que eu tenho aqui. Vamos usar a tua metáfora dessa partida, né? Dessa partida aqui, esse joguinho aqui, nessa partida. Então eu cuido do campo, né? Eu cuido da bola,
eu cuido de escolher com quem eu vou jogar o jogo, eu cuido das regras para não dar carrinho, para não, né, para não fazer pênalti. Eu cuido. Isso está sob minha tutela. E não me ocupo de procurar saber ou de me lembrar como é que vai ser. Os momentos em que eu tive proximidade com a morte, aí é uma outra coisa, né? Aí bater o carro, vou ter que ligar para o seguro. Concorda? Não tem jeito. Eu tenho que ligar para o seguro. Eu vou fazer de conta que o carro não bateu, saio correndo, largo o carro lá. Não, vamos olhar para isso. Porque é tão certo que eu não vou me preocupar com isso. Eu já estou isso que eu preciso trabalhar justamente. Tá, eu estou jogando mal até, porque eu não estou prestando atenção na partida, porque eu estou prestando atenção no relógio e no juiz, se ele vai apitar logo, se vai ter prorrogação ou não, entendeu? Então, tipo assim, pensar nisso diminui a qualidade do meu jogo, total. Claro. É porque você fica desatento, né? Fico desatento, porque eu estou prestando atenção não na partida, mas do lado de coisa, fora. Até. E a única certeza que você tem é que a partida um dia vai acabar. Mas se você não curte a partida, você está no jogo e não está no jogo, uma das possibilidades de você estar pensando tanto na morte é porque você não está cuidando dos detalhes do jogo. Exatamente. E até esse processo que eu... Penso eu, né? Mas é isso mesmo, né? Então, tipo assim... Esse processo que eu comecei a ver na virada desse ano, que eu tive minhas crises de ansiedade, isso aqui e tal, foi um processo em que eu já citei aqui, que a Mara falou, olha, se quer passar, eu te ajudo, se você quiser voltar, eu não posso te ajudar em nada, beleza. Eu passei por esse... Mas é verdade, falei desse jeito mesmo. Foi, exatamente isso. Pesado. Pesado. Mas... É verdade. Mas assim, aí... eu entendi isso, eu tive, para mim, eu morri tanto que assim, eu já não enxergo mais determinadas coisas da maneira como eu enxergava antes, e ocorreu uma morte ali, né? Só que eu ainda morri, mas não fui para a luz, que o pessoal fala, quando você morreu, você segue a luz, né? Eu fiquei no ambiente ainda, no mesmo ambiente que eu habitava, desencarnado já, mas ali. Aí você já entendeu por que você só pensa nisso. Ou porque você pensa tanto nisso. Porque você não quer entregar o que já está entregue. Não tem como você recuperar a camiseta, o tênis, o calção, a bola. Você não está mais dentro da quadra. Não está mais lá. Né? É o que eu falo das pequenas mortes que a gente tem, cíclicas. Não adianta querer voltar para lá. Não está mais lá. Já foi. Né? Aí, Mara, dentro disso, eu ouvi de vocês, eu ouvi de outras pessoas, de terceiros, eu ouvi de entidades assim que estão ligadas, pessoas que estão ligadas a entidades espirituais, um monte de coisa, terapeutas, amigos, não sei o que, tal, pessoas que falam a mesma coisa para mim. Para de se preocupar e vai viver a vida, só isso. Tipo assim, o que você está... Tem um momento agora que chegou, que é a hora de você começar a viver, parar de só se preocupar com as coisas, ou até, tipo assim... Eu acho que aí tem um elemento que cabe para a gente colocar, e isso pode aprofundar muito a conversa sobre a morte, que é, depois que a gente tem uma morte, as mortes dos ciclos, as mortes simbólicas, depois que a gente tem uma morte, a outra vida que vem após a morte, ela não tem a menor chance de ser igual à anterior. Não tem. Concorda? Se você acredita... Porque foi para isso que ela morreu, né? Para não ser igual, né? Então, a morte, ela está sempre associada ao novo. E aí eu vou pegar o gancho do antropólogo, né, que falou que antigamente nós velávamos os corpos na sala de casa,
As funerárias eram no centro da cidade, com os caixões expostos. Dava um medo esse negócio, eu era moleque, mas enfim. Mas era assim, criança eu tinha medo. A gente que era criança, quando era... Você Tem era cidade criança, pequena que ainda é assim, né? Não sei. Eu não... Tem algumas cidades pequenininhas eu passo lá em Ipuiúna, por exemplo, tem uma funerária que tem caixão lá. Não, e tem muitas famílias que fazem questão nas cidades de interior o morto seja velado na casa. E ainda o pessoal ainda vai a pé pro cemitério levando o caixão ainda. Isso. Olha aqui. Mas se você ritualiza a morte dessa forma, quando aquela pessoa é enterrada, a primeira coisa que é vivido é um período de luto. Certo? Uhum. As pessoas mais próximas se vestem com uma roupa escura, que é: eu estou ainda com essa pessoa, digerindo a saída dela de mim. E durante o período de luto, o que era feito? Né? Tira as roupas da pessoa da casa. As pessoas interessadas vão lá ver o que quer. Né? Então, eu quero isso. Né? A vida nova precisa de tempo para começar. Né? Então, aí eu posso falar da morte, porque eu sei como é que eu vou conduzir isso dentro de mim, seja no caso da morte do outro. Também posso falar da minha. Porque eu sei como as coisas vão ser conduzidas na minha partida. Eu posso não saber para onde vou, mas eu sei como as coisas vão ser conduzidas. Né? Hoje, a gente não quer nem ficar de luto. Porque é feio dizer que está de luto. A gente tem um episódio sobre o luto. Né? As pessoas, não, tá tudo certo, a vida continua. Você não vive luto. Quem não vive luto não pode não ter medo da morte. Não tem jeito. Porque luto é para ser vivido, para vir algo novo. Se você não vive luto, então, morri para esse jeito de ser, para essa vida, eu vou precisar de um período em que eu vou ficar no limbo. E parece que hoje as pessoas têm pavor de pensar que elas vão ficar no limbo, porque elas têm que produzir o tempo todo, elas não podem dizer que elas estão no limbo. Eu não sei o que vai ser minha vida nova, porque eu estou de luto para a vida velha. O contrário defende que mais importante do que uma vida feliz é uma vida interessante. Isso. Aí ele usa um exemplo que me marcou. Ele falou que teve um paciente que, acho que o pai dele estava no momento paliativo, e ele pediu para ser medicado, porque ele não queria vivenciar isso, não queria vivenciar a partida. Aí ele fala assim: cara, você só vai perder a sua mãe ou seu pai uma vez na vida, você não vai perder 2 vezes. Se você não vivenciar isso, a tua vida não vai ser plena, ou a tua vida vai ser interessante lá no fim, porque e aí que eu acho que quando eu falo da morte não ser transcendental, e às vezes agora eu me coloco isso, né? A ideia do que só depois da morte você vai receber o reino dos céus, todos os benefícios, e aí a gente cria às vezes uma vida extremamente, faz dela um purgatório pensando em algo futuro e depois da morte, a gente não sabe o que vai acontecer. O transcendental nos diz, mas a gente não acredita nisso. E aí a gente deixa de viver uma série de experiências aqui dentro, boas e ruins também, importantes e vitais para nos fazer... Experiências humanas, boas e ruins. Para nos preparar para a vida. Porque a vida não é a felicidade, a vida, pelo contrário, a vida é tudo isso junto. Né? E a minha sensação é que a partir do momento que você acolhe todos esses momentos, você vai se enche de um jeito que a morte se torna um elemento disso também, sabe? Eu nunca tive uma vivência de morte minha, nunca passei por um acidente que conversasse com a morte cara a cara, graças a Deus nunca passei por uma cirurgia muito tensa, mas eu tive vivências muito fortes com pessoas próximas, né? Eu tive com um tio meu que eu acompanhei o processo paliativo dele e eu só deixei ele horas antes de morrer. Foi um momento muito forte na minha vida. Gandhi fala que o sábio é aquele que aprende com as coisas dos outros, né? Minha mãe, assim como eu tive um primo que estava jogando bola, caiu morto. 23 de dezembro, 40 e poucos anos, caiu, estatelado no chão, jogando bola.
forte, parece um guarda-roupa. Então, quando você pega essas experiências e coloca ali na tua caixinha, isso te prepara, né? Te deixa mais preparado, vamos dizer assim, para o que há de vir. E aí você faz um diálogo e uma conversa para transformar a morte numa amiga. Não sei se é essa a palavra correta, sabe? Mas é isso mesmo. Mas eu vejo assim. Numa pessoa próxima de você. Uma companheira de viagem que está com você desde a hora que você nasceu. Você vai dialogar com ela. Se você não dialogar com ela, você não vai conseguir ver a graduação das coisas, vamos dizer assim, sabe? Aí fica tudo muito pasteurizado, não sei se é essa palavra, e você não consegue olhar para a tua vida de uma forma interessante, como o Contar fala. Numa sociedade que a gente dá ênfase, né, para a imagem, né, para a embalagem e não para o conteúdo, cada vez mais você dá uma ênfase na embalagem, tem que tirar a funerária do centro da cidade e tem que colocar cemitérios, parques, sem túmulo, sem cruzinha, aquelas coisas... Jardim, né? É lindo, né? Porque Não, eles são lindos, são muito bonitos mesmo. Os hospitais hoje são hotéis 5 estrelas, não são um lugar onde está o sofrimento. Porque ir para o hospital não é uma coisa agradável, ninguém vai para o hospital porque está... Então, nós fomos nos distanciando muito daquilo que é profundo da vida, aquilo que é fato consumado, né? E aí a gente não vive os períodos de transição entre uma dor e uma nova vida. Quando eu não quero viver a transição, eu vou ter medo do que gera dor, porque eu não quero viver a transição entre a dor. Para poder ter uma nova vida, eu vou ter que abrir mão de muita coisa e que vai doer deixar para trás. Tirar a roupa do pai do armário dói quando o pai morre. Eu sei o que é, meu pai morreu. O que você quer do seu pai? O que eu quero? Material. Eu tenho que ir lá olhar. Eu tenho que ver. Eu tenho que reorganizar. Aquela casa onde foi velado o morto, ela tem que ser reorganizada. Aquele quarto que aquela pessoa dormia, vai ter que mudar. Nesse ponto, acho que o desapego é uma palavra muito importante, porque tem gente que se preocupa com a sua pós-morte, né? E ela não se apega, e ela não consegue se desapegar das pessoas e da casa. E ela tenta ter um controle que é estéril, é burro quase, desculpa. Sim. Porque... porque ele não serve para nada, né? Não, você morreu, velho. Não serve para nada. Lá, E essa evolução da humanidade, inclusive, né? Nós somos Homo sapiens sapiens. A diferença do sapiens para o sapiens sapiens é que a humanidade começou a enterrar os mortos. Só a partir do momento que ele começou a enterrar os mortos, que, segundo os antropólogos, que ele começou a ter consciência da vida. Isso. Que ele se distinguiu dos animais que deixavam os caras... Biologicamente falando, ele criou uma nova camada cerebral, né? Quando ele começou são a as dar sentido para a vida. São as mudanças de era, exatamente. Então, quando ele saiu do Homo sapiens para o Homo sapiens sapiens, é porque ele enterrou, aí depois ele começou a colocar religião, aí vai ter esse processo todo. Mas um grande salto da humanidade enquanto evolução é entender que havia um processo de enterrar e consciência da vida, a partir do momento que ele começou a ter consciência da morte. Olha, com essa conversa nossa, né, eu estou aqui repassando todas as falas e bordando as linhas, né, traçando as linhas aqui dentro e penso que o que possivelmente nos faça temer a morte, né, seja o fato de nós não exercitarmos efetivamente mudanças, desapegos de posturas, de lugares, de pessoas, isso traz muito medo da morte, né? Porque
não tem jeito da morte se efetivar se não houver desapego. É impossível. Impossível. Então, eu morri, fechei um ciclo. Só fechou um ciclo mesmo se você se desapegou de coisas. Porque se não se desapegou, não fechou um ciclo. Você entendeu que um ciclo tem que findar. Você entendeu aqui na cabeça. Mas você não atuou. E a morte, ela atua. Ela legitima, ela esfrega na sua cara que você tem que se desapegar. Você não tem escolha. Né? Ela esfrega, pode se desapegar. Vai doer, vai chorar, vai demorar um pouquinho, mas eu não estou perguntando se você quer, eu estou dizendo para você que você vai ter que se desapegar. Né? Então, as mortes simbólicas, elas são um exercício da morte final. Né? Que é o exercício de você se desapegar. Entendeu? Que já não dá mais isso na sua vida? Então, desapega mesmo. E eu acho que existe uma responsabilidade nossa na morte do outro, que é, não sei se vocês acreditam nisso, que a pessoa está moribunda, a pessoa está apodrecendo e você fala não vai, segura a pessoa. Não sei se vocês acreditam nisso, mas eu acho que tem muito disso também. Tem gente que... Eu me lembro da minha avó. A minha avó... Já vi muito isso acontecer. A minha avó, sim, um amor de pessoa, mas chegou um ponto, talvez até o pessoal não vai gostar, mas eu falo assim, vó, vai. Sim. Vai, descansa. A senhora não merece isso. Acho que ninguém merecia a situação que ela estava. Segurando o que não dá mais para segurar. Vai, descansa. Porque assim... E eu acho que segura, assim, porque a pessoa não consegue se... desgruda de uma maneira um pouquinho mais complicada para desgrudar, né? Eu ontem estava tendo... A pessoa não quer ir, a outra A minha avó tinha um apego à vida também, eu não estou na cabeça dela. E às vezes esse desapego de não querer morrer te transforma a morte num processo muito mais doloroso. E a gente volta no que eu estou falando, assim, no que eu consigo concluir do quanto corajosamente a gente foi abrindo um tema que está cada vez mais distante das conversas entre as pessoas. Né? Sem a dor do desapego não tem morte. E quando a morte final chega, ela não te dá escolha. Você vai ter que se desapegar mesmo. E não vai ter, ela arranca. Né? Porque é essa sensação que a gente tem com a morte. Né? Arranca a pessoa de você. A pessoa já está doente. Aí você consegue, você tem um prazo, né? Até um momento em que ela diz, olha, por mais que você tente segurar, eu vou levar. Não tem jeito. Outra história agora. Reconfigura tudo. Mas precisa do tempo para aceitar o desapego. Então, o exercício... Porque nós temos... nós não somos só objetividade, né? A psique humana ela é simbólica, né? E o luto é para simbolizar a perda. Essa história aí que o Júlio estava falando até de segurar, né, as pessoas. Eu tive uma experiência, por exemplo, com a minha mãe, que parecia que ela não queria ir. Minha mãe estava com Alzheimer, já tinha um monte de tempo, já estava na cama há alguns anos, tipo assim, uma vida, digamos assim, nada agradável, né? E ela resistiu para ir, resistiu muito. Então, assim, eu lembro da minha tia chegar, minha tia que é rezadeira, né, benzedeira, essas coisas todas, ela chegar e falar assim, Madalena, o que você está fazendo aqui ainda? Vai embora. O que você está fazendo aqui ainda? Ela falava assim para ela. Que é isso, gente? Ela fazendo uma indignação assim. Eu achei, a minha tia vai chegar lá e vai falar para ela, fica aí. Não, ela chegou e falou assim, vai embora, tá na hora de ir mesmo, entendeu? E aí teve um momento em que ela resolveu ir um dia depois daquilo. E tem uma história de uma amiga que a avó dela ficava no asilo, já com 90 e tantos anos, e ela tinha uma ligação muito forte com essa avó. E toda vez a noninha estava para ir, e aí eles ligavam para ela, vem ver tua avó, porque ela já está indo e tal, não sei o quê. Ela chegava lá e a velha não morria.
teve uma vez em que ligaram para a Paty, tua avó tá indo e tal. E iam falar para ela, só que a Paty não atendeu e aí a secretária atendeu e não passou o recado para a Paty. A Paty não foi vê-la e ela fez a passagem. Então, Ou tipo seja, assim, ela estava segurando a mulher no último, tipo assim, e ela tiveram que dar um jeito, tipo assim, de fazer a secretária, que era a pessoa mais eficiente que tinha naquele lugar, sabe? Tipo assim, e ela esqueceu de passar esse recado. Tua avó tá morrendo. Então, tipo assim, Só isso. porque tinha que ser, porque senão amanhã não conseguia ir. Então era uma coisa assim, ficou muito flagrante essa coisa de deixar ir, né? De desapegar. Então, assim, olha a nossa responsabilidade. Né? O que eu disse há minutos que a morte era algo muito individual, mas às vezes não. Tem também essa vamos dizer, corresponsabilidade de às vezes a gente está segurando um monte de coisa aqui, ou outras mortes, no simbólico agora também. Exato, eu ia falar que a gente está exatamente segurando isso. Será que nós, no arreio, será que nós solta. como amigos, né? Nós como amigos, parceiros uns dos outros, será que nós somos realmente solidários com os fins de ciclos das pessoas com quem a gente convive, a ponto de dizer, desapega mesmo, ao invés de, quando que vai voltar? Vamos fazer tal coisa, né? Porque... Tipo assim, não, fica com ela. Um fim de relacionamento, a pessoa às vezes está ali aconselhando, né? A outra pessoa a não terminar o relacionamento, segura mais um pouco, vai, né? Tipo assim... Não, e mesmo quando, assim, não precisa ser um relacionamento de namoro, de casamento, seja do que for, mas entre amigos, às vezes a gente olha e fala, ciclo findado, a pessoa precisa mudar o comportamento, mudar o ambiente, mudar a perspectiva, mas os amigos não deixam. Porque eu não sei, às vezes a pessoa eu não sei se são amigos. Às vezes a pessoa está, por exemplo, para morrer um negócio dela. Aí todo mundo, financeiramente, vamos fazer uma vaquinha para ajudar essa pessoa, para tirar ela desse problema. Só vai adiar o problema mais um pouquinho, né? Exato. Então, eu não sei, eu penso que essa é a questão forte da experiência da morte. De toda a morte do fim, do ciclo final de todos e as experiências que a gente vai, as oportunidades que a gente vai tendo de exercitar a linha de chegada, né? Que é o do ir abrindo mão e mudando, abrindo mão e mudando. Eu me lembro quando eu fiz menopausa precoce, isso não é um assunto do domínio de vocês, lógico, mas pelo menos já ouviram falar em menopausa, né? Acredito. Precoce, não. Normalmente sim, a mulher mas faz imagino menopausa que seja, a né? partir de 50 anos, 55. Eu fiz menopausa com 46. Eu dormi uma pessoa e acordei outra. Mas fisicamente, o lençol no meu corpo estava esquisito. Eu olhei, acordei e li aquela situação e falei, o que está acontecendo aqui? Sabe quando você sai da cama de ladinho, assim, que é pra você não... Eu saí da cama de ladinho, fui ao banheiro, olhei no espelho e falei, deu ruim. Algo de podre acontece no reino da Dinamarca. O pijama no meu corpo estava me incomodando. Estava me incomodando. Sabe aquele pijama gasto, gostoso? O pijama estava me incomodando. Voltei para a cama, deitei, fiquei quieto. Falei, eu vou tirar um cochilinho, vai passar. Foi um sonho, isso vai passar, né? Vai ficar tudo bem. Que nada. Que nada. Eu olhava no meu guarda-roupa por uns 4 meses para me vestir e não tinha nada que eu olhasse e dissesse, isso fala de mim. E eu nem sabia o que falava de mim, porque esse de mim era um de mim que eu não sabia quem era ainda. Tudo diferente. Tudo, mas desde a forma de colocar roupa no corpo. Você fala, puxa vida, né? Tecido, tudo não é incomodava, não era mais, né? E essa semana, hoje é segunda. Sexta-feira passada, eu tive uma cliente no consultório que ela falou exatamente isso. Eu falei, pensei comigo,
conheço essa experiência. Ela falou assim, eu não sei o que está acontecendo comigo, mas não por menopausa. Era uma mudança de ciclo, vinha trabalhando, não sei o que está acontecendo comigo. Nenhuma das minhas roupas dizem de mim, a minha vontade é jogar tudo fora e comprar tudo de novo. Aí eu perguntei para ela, você vai começar a repor quando? Porque não dá para jogar tudo fora, né? Tem jeito, não tem jeito. E aí ela falou, e eu não sei o que eu vou fazer com alguns amigos, porque eu já não dá mais para ser, não que eu não gosto, mas já não dá mais para ser. Né? Aí eu falei, com amigos a gente faz mais devagar. A gente vai anunciando que nós estamos outra pessoa. Alguns vão ficar, alguns não vão ficar. Alguns vão ficar porque vão aceitar que você é outra pessoa, alguns não vão ficar porque não vão aceitar. E aí, alguns não vão ficar porque você não vai aceitá-los mais. Outros não vão ficar porque você não quer mais, outros vão ficar porque vão acolher a tua mudança e porque também estão nos seus espaços de morte, né? Tem uma reciprocidade, uma sincronicidade de mortes, então aí aquilo faz sentido. E aí a gente caminha junto por mais um tempo. E é essa experiência do desapego. Morte é aprender a desapegar, porque não é na cabeça, é no concreto, porque a morte ela não é mental, ela é factual. Ainda mais a morte. Eu acho que qualquer morte, Júlia, é factual. Então, sim, concordo contigo. Mas assim, por exemplo, quando você conta essa história do seu caso, do caso da sua paciente, sim, eu consigo me transportar por o episódio ciclos, por exemplo. Quando você fala disso, ou fala da morte dos pais do Galvão, da minha mãe, eu consigo me transportar para o luto, por exemplo. Mas a morte é algo que a gente não falou ainda, sabe? Não é algo, como eu disse, experimental. E eu acho que essa morte, que é a morte, é essa morte que as pessoas não gostam de falar. Eu acho que elas entendem o ciclo, elas entendem o processo de nascer, de terminar um relacionamento, elas não suportam, mas entendem, vivenciam. Agora, a morte corporal, física mesmo, a gente não consegue, muitas pessoas não conseguem botar isso para fora. Você realmente acredita, na tua experiência, uma boa parte das pessoas com quem você convive aceitam término de ciclo e realmente se renovam? Não. Entendi. Não. Mas de verdade, sim. Não, eu acho que não. Tem gente que deixa aquela cauda do Chihiro. Isso, exatamente. Aquela cauda é o filme A Viagem de Chihiro, que o cara a sujeira do rio, chama o cara. Coisa assim, que ele carrega uma cauda enorme de sujeira, aquele pesaroso, um negócio que, meu Deus do céu, ele vai levando tudo que tem, você vai botando tudo nesse buraco. Gente, no meu trabalho, a coisa que eu mais vejo é a famosa psicanalítica, nomeada psicanaliticamente, está falando do contrato Caligares, compulsão à repetição. A pessoa chega na beira de realmente romper com o ciclo, mas volta. Daqui a pouco, aquele sintoma se repete. Por quê? Porque aquilo que é a cauda do Chihiro, né, a sujeira do rio, aquilo ficou. E ela não teve coragem de cortar. Né? E, por isso eu acho que é uma oportunidade você morrer e você, se não morrer, não vai conseguir falar dessa morte morrida, da reta final morrida. Acho que é isso. Essa morte morrida, ela precisa ser conversada, dialogar com ela, porque tem a música do Paulo e Mosca, né? Vamos começar colocando o ponto final. Eu acho que se você começa pelo ponto final e deixa isso bem claro, que a gente vai começar com o ponto final. Então, o começo e o meio se tornarão muito mais interessantes. Tem uma música do Paulinho Mosca que ele fala
E se você tivesse só mais um dia, como é que é? É o fim do mundo, né? Se o mundo fosse acabar amanhã. Isso. O que você faria se só te restasse esse dia? Se o mundo fosse acabar. Se só tivesse esse dia. Se o mundo fosse acabar, o que você faria? Né? Eu acho que é uma E tem a outra também que fala assim... louco de bom. É preciso estar atento e forte. Não temos tempo de temer a morte. É isso. Então assim, a morte vai acontecer, mas se você ficar manicado na morte, você esquece da vida. Porque aí você fica fraco. O fato é que as pessoas não vivem achando que o mundo pode acabar amanhã, né? E pode, né? Mas digamos assim, eu digo para cada um, né, de nós. Mas eu acho que hoje, né, eu, né, estou saindo daqui com algumas informações bem interessantes, assim, com relação até ao processo de como lidar com isso. A gente não lidou aqui, até nem passamos perto de falar da morte provocada, né? Vamos dizer assim, que seria aquela morte. Mas aí é um outro tema. Que seria um tema... Que é o suicídio, né? Que seria um tema... Nem é um suicídio mais. Há 2 anos, meu Deus, como chama? O cineasta. Godard, né? Na Suíça, ele conseguiu uma liberação para ter uma morte assistida. Né? O Sêneca e o Sócrates tiveram morte assistida. Rapidinho o Nero falou que ia matar. Ele falou assim, mate-se. Aí ele chamou os amigos, cortou os pulsos e começou a falar de filosofia com os caras. E não morria. Tem um psicanalista que trabalhou muito com conto de fadas, Bruno Bettelheim. Ele teve morte assistida. Ele chamou as pessoas. Ele fala que eu gostaria de estar junto com vocês no momento. Não me sinto mais produtivo, não tenho razão de estar aqui, quero chamar meus amigos para me assistir. Tem um cara, um livro chamado Direito à Preguiça. Eu gosto muito do Ócio Criativo, do Domênico De Masi, e aí ele sugeriu esse livro, chamado Paul Lafargue, o escritor. Genro do Marx, Karl Marx, foi genro. E ele falou assim, com 69 anos eu vou me matar porque... Ele deixou uma carta até muito singela, por mais que... dizendo que ele não se sentia mais produtivo na época, né? Ele e a esposa fizeram uma morte, tomaram veneno. E para eles, se eles não se sentem produtivos, não tem por que se manter vivo. Mas esse é outro assunto, concordo com vocês também. Isso vai longe. Um outro tema corajoso para... isso aí é um tema bem corajoso. Né? Tá bom, então. Vamos... Foi boa, né? Morreu o assunto? Morreu o assunto. Você estava aguardando isso. Eu escrevi isso aqui. Ele trouxe um caderninho dele. Morreu o assunto. Mas, essa turma publicitária é o máximo. Ele já vem com a carta na manga para encerrar o episódio. Cara do marketing, né? Então a gente, mais uma vez aqui, agradecer o pessoal, né, gente? A gente ser educado, né? Com as pessoas que ouviram até agora, né? Sim. Porque tem 1 hora de conversa aqui, né? Então essas pessoas valorosas que chegaram com a gente até aqui agora, obrigado. E se vocês puderem compartilhar esse episódio com pessoas que não conseguem queiram pensar sobre a morte. Pensar sobre fechar ciclos, inclusive sobre o fechamento do ciclo maior, né? Vamos dizer assim. E talvez valha reouvir ciclos, reouvir luto. Faz um combo ali, isso, né? Ciclos, luto e morte. Eu acho que isso pode fazer pode trazer pelo menos boas reflexões. Né? Acho que essa é a dica, dialogue com a morte. Para você aprender a dizer um adeus, tá pronto para o teu adeus e tá pronto também para dar adeus para as pessoas que você gosta, porque isso vai acontecer. É fatal. E assim que a gente... É factual. E aí que a gente aprenda, né? Com esses... Eu acho que esses episódios têm bastante informação interessante que faz com que a gente possa viver melhor, né? Falando de morte, mas que a gente possa ter uma qualidade de vida mais... Se viver melhor, vai morrer bem. Se você tem uma vida interessante, você vai ter um fim... O contar... A última frase dele antes de morrer... Eu não vou achar aqui no livro, eu acho. Peraí, deixa eu ver se eu acho. Não quero gastar o tempo de vocês. Mas a última palavra antes de morrer, que ele falou pro filho dele, que o filho dele faz o prefácio do livro.
É uma frase tão legal mas eu esqueci da frase e o tempo está passando. Depois eu deixo escrito qualquer coisa. Lá, Mas é assim, tipo, que eu tenha feito, que minha vida tenha sido interessante, né? Nem feliz demais, nem triste demais, nem intenso, sei lá, mas interessante. Com as minhas tristezas, com as minhas angústias, com as minhas alegrias, com os meus perrengues. Tô no caminho certo. É uma vida interessante. Assim. É isso. Bem interessante. Um beijo para todo mundo. Tchau, gente. Abraço. Até o próximo. Beijos.